Fala pessoal, tudo bom? Professor Emanuel Souto, de Matemática e Raciocínio Lógico, aqui do IPM, o melhor cursinho preparatório para concursos militares do estado, viu? A gente vai fazer hoje a resolução das questões do segundo grande simulado para soldado combatente da PM do estado de Alagoas, organizado pelo Êxitos e pelo IPM. Vamos comigo que você vai ver como tá, questões maravilhosas. Vamos lá. A nossa primeira questão, ele tinha um texto, na verdade é a questão 38 do simulado, e ele falava assim: em um batalhão da Polícia Militar do estado de Alagoas, temos 150 homens e 15 viaturas para serem utilizadas em patrulhamento e operações. Dos homens disponíveis, a quantidade de oficiais, sargentos e soldados formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão 30, tá? Para uma mega operação foram utilizadas 13 viaturas, pois 2 estavam em manutenção. As chaves de todas as viaturas ficam juntas em um quadro. Por causa de um descuido, as identificações das chaves acabaram se perdendo. Com base no texto acima, respondam os itens 38 a 40. 38. O número de soldados é maior que o quadruplo do número de oficiais. Então vamos lá. Então a questão 38, nós teremos o seguinte, tá? Nós teremos que, ele diz que o total são 150. E eu tenho oficiais, sargentos e soldados formando uma PA de razão 30. Então eu tenho oficial, o de sargentos é oficial mais 30, e o de soldados é o de oficial mais 60, tendo em vista que é uma PA de razão 30. Então, se eu somar todos, ficando 3 vezes o número de oficiais mais 90, dá um total de 150 pessoas. Com isso, nós temos que 3 vezes o número de oficiais é igual a 60. Então, o número de oficial é 20. Se o número de oficial é 20, o número de soldados ele vai ser 20 mais 60, que dá 80. Como o texto diz que é maior que o quadruplo do número de oficiais, essa questão está com gabarito errado. Por que está errado? Porque no texto, na assertiva, ele diz que é maior que o quadruplo. E ele não é maior que o quadruplo, ele é exatamente o quadruplo. Beleza? Muito cuidado com essas questões da CESP, ela gosta dessas pegadinhas, tá? Ele diz que é maior que o quadruplo, e nesse caso a gente achou que era igual ao quadruplo. Questão 39. Questão 39 fala assim: no dia da operação havia 15 oficiais no batalhão, dentre eles Carlos e Júlio. Ficou ao encargo dos oficiais pegarem a chave das viaturas. Sabendo que Carlos foi o primeiro a escolher uma chave, é certo que ele pegou justamente a chave de uma viatura em manutenção. Então a probabilidade de que Júlio pegue a outra chave de uma viatura em manutenção é superior a 10%. Pois bem, Júlio vai pegar essa chave, tá? A segunda chave. Quando o Júlio vai pegar a segunda chave, eu tenho 15 chaves no total, dos quais 2 estão em manutenção. Só que o primeiro cara já pegou uma em manutenção. Então restam apenas agora 14 chaves e uma em manutenção. Logo, 1 sobre 14 vezes 100 dá 100 sobre 14%. Ele pergunta se isso é superior a 10%. Vamos analisar? Para ser superior a 10%, significa que 100 sobre 14 tem que ser maior que 10 sobre 100. E ao a gente fazer meio pelos extremos, nós temos que 100 sobre 14 maior que 10, tá? Então, nós temos que 100 maior que 140 está errado. Logo, o meu gabarito também vai ser errado.
essa minha probabilidade ela é menor do que 10%. Tá? A última questão relativa ao próprio texto é a questão 40, que a questão 40 fala o seguinte: no dia de uma operação para prender grandes traficantes, havia 15 oficiais do batalhão, dentre eles Carlos e Júlio. Ficou ao encargo dos oficiais pegarem as chaves das viaturas. A quantidade de maneiras existentes para que os dois oficiais, Carlos e Júlio, estejam presentes na operação é inferior a 80. Então vamos lá. Eu tenho 15 oficiais. Carlos e Júlio já estarão. Então eu tenho disponíveis 13. Por isso a combinação de 13 para escolher 11, tendo em vista que duas viaturas estão quebradas. Como é que fica a combinação de 13 para escolher 11? 13 vezes 12 vezes 11, dividido por 11 fatorial, 13 menos 11 fatorial. Com isso, 11 fatorial dá adeus com 11 fatorial, 13 menos 11 dá 2, então vai ficar 13 vezes 6, que 13 vezes 6 vai dar 78. Então, 78 é inferior a 80? Sim, 78 é inferior a 80, então meu gabarito estará certo. Ok, pessoal? Então, essas foram as 3 primeiras questões acerca do texto lá inicial. Vamos para 41. No quartel-geral da PM, havia um jardim que ficava localizado no meio de uma praça, no centro do quartel. Essa praça era em formato de um hexágono regular de lado 6. Porém, como forma de prestigiar os seus integrantes, fizeram um concurso a fim de que a forma do jardim fosse alterada para 24 outros polígonos regulares, iguais, que tivessem juntos a mesma área do jardim original. Gertrudes foi a vencedora com 24 triângulos equiláteros. Assertiva. As arestas desse triângulo valem 3? Vamos analisar. Questão 41. A área de um hexágono ela é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso daqui vai ficar 6 vezes 6 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, logo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216, dividido por 4, vezes raiz de 3. 216 dividido por 4 vai dar 54, tá? Então, aqui vai ficar 54, raiz de 3. Essa é a minha área do hexágono. Agora, vamos ver, ele pergunta se as arestas dos triângulos valem 3. Vamos analisar. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E ele diz que a aresta é 3. Então, 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E são 24, né? Então, vezes 24. Então, presta atenção, ó. 24 dividido por 4 dá 6. Então, 3 ao quadrado, 9, vezes raiz de 3, vezes 6. 9 vezes 6, 54, raiz de 3. Observou que as áreas deram iguais. Se as áreas deram iguais, significa que meu gabarito está certo também. Belezinha? Próxima, hein? Questão 42. Questão 42 fala o seguinte: foi proposto durante uma instrução de tiro que aquele aluno que determinasse mais rapidamente o valor do módulo do quadrado do número complexo z igual a 2 mais 3i ganharia a oportunidade de atirar com a arma recém-chegada para a corporação. Porém, caso respondesse a resposta errada, teria que ficar aquartelado durante todo o final de semana. O aluno Teófanes Silva foi o primeiro a responder, dando como resposta 13. Teófanes ficou aquartelado por ter dado a resposta errada. Vamos analisar. Primeiro eu tenho que o número complexo z é igual a 2 mais 3i. Então, se a gente fizer o quadrado desse número, z ao quadrado, vai ser
2 mais 3i ao quadrado. Logo, eu terei 4 mais 2 vezes 2 vezes 3i mais 9i ao quadrado. Como bem sabemos, o nosso i ao quadrado, ele vale menos 1. Então, ficará 4 menos 9 mais 12i. 4 menos 9 menos 5. Então, menos 5 mais 12i. Olha só, rapaz. Esse é meu z ao quadrado. Como é que a gente acha o módulo disso? O módulo de z ao quadrado é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Com isso, nós teremos raiz de menos 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Vai ficar raiz de 25 mais 144, que é igual a raiz de 169, que vale 13. Como eu tenho raiz de 13, ele acertou, então Teófanes acertou, significando que minha assertiva ela está errada, porque Teófanes acertou a resposta. Ele está dizendo aqui que ele ficou aquartelado, significando que ele errou. Logo, meu gabarito está errado. Tá? Mais um, hein? Vamos embora, que o tempo urge e a Sapucaí é grande, hein, pai? 43. No rancho de um batalhão, as compras são feitas no início de cada mês com a pretensão de que durem o mês todo. Assim foi feito pelo coronel Luiz Carlos, da Força Aérea. No início do mês de abril existiam 135 homens, então 135 homens, no batalhão. Porém, no dia 10 de abril, isso daqui é dia 1º de abril. Porém, no dia 10 de abril, chegaram mais 45 homens, ou seja, eu passei a ter 180 homens no dia 10 de abril. Como todos se alimentam de forma igual, as compras acabarão antes do dia 22 de abril. Vamos analisar. Se eu tenho 135 homens, que era para durar 30 dias, né? O mês de abril tem 30 dias, eu teria o equivalente a o quê? 135 vezes 30, eu teria o equivalente a 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, 3 vezes 1, 3, 1, 4. Então eu teria 4.050 refeições. Essas 4.050 refeições, elas foram consumidas por 10 dias. Né? Aliás, eu teria aí isso daqui em 30 dias. Então, em 10 dias, eu teria X. Que esse X me daria 1.350 comidas. Tá? Então, eu teria consumido 1.350. O que acontece? Desses 1.350, eu teria então no restante, faltando para 4.050, eu teria 2.700. Então, 2.700 serviriam para 135 pessoas. Tá? Só que observem que elas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais pessoas, menos dias aquilo dali vai durar. Só que essas 2.700 eu vou ter que dividir para 180 pessoas. Tá? Então, quando eu divido 2.700 por 180, dá 15. Então, ele duraria mais 15 dias. Logo, os 10 que eu tive, mais os 15 que ainda me restam, a comida iria acabar no dia 25. E ele disse que acabará antes do dia 22. Logo, mais uma vez, o meu gabarito ele está errado. Beleza? Próxima. Texto para as questões 44 e 45. Texto para as questões 44 e 45. O número de gramas de drogas apreendidas em operação feita pela Rotan da PEMAL segue a função
f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 64t menos 62. Sabendo que t representa em dias o mês de maio, analise as assertivas 44 e 45. 44 fala assim: o dia que houve a maior apreensão de drogas foi o dia 15 de maio. Se ele está falando do dia que houve a maior apreensão, ele está falando exatamente do x do vértice. Então, quando eu faço o meu x do vértice, é só lembrar da fórmula menos b sobre 2a. Então, menos 64 dividido por 2 vezes menos 2. Eu corto aqui menos com menos. 64 dividido por 4, 16. Então, na verdade, a minha maior apreensão ocorreu no dia 16. E não no dia 15, como tinha sido dito. Belezinha? Já a 45, ele pergunta se a maior quantidade foi superior a meio quilo. O que eu vou fazer? Vou pegar o 16 e substituir na minha função. Então vai ficar menos 2 vezes 16 ao quadrado, mais 64 vezes 16, menos 62. Então, 16 ao quadrado dá 256. 64 vezes 16 vai dar 640, mais 320, 960, 960, dá 1024, menos 62. 2 vezes 256 dá 512. 512, 1024 menos 62 dá 942. Então, se eu fizer 942 não, perdão, 962. Então, se eu fizer 962 menos 512, vai dar 450. Seriam 450 gramas. E ele diz que foi superior a meio quilo, tornando a minha assertiva errada também. Então, as duas assertivas estão erradas. Beleza. Tá acabando, hein? Tá acabando. 46. As questões 46 a 50 necessitam de conhecimentos básicos acerca de geometria analítica, geometria plana e geometria espacial. Então, a questão 46 fala assim: um poliedro convexo de 32 arestas, então arestas igual a 32, tem apenas 8 faces triangulares, então face triangular é 8, e x faces quadrangulares é x. Dessa forma, o valor de x é inferior a 10. Bem, como é que eu vou saber o número de arestas? Preste atenção nesse macete top, hein? Se ligue nesse macete. Ó, número de arestas vai ser 8 vezes 3. 8 é a quantidade de faces triangulares, vezes 3 a quantidade de arestas de cada lado. Mais x vezes 4. X é a quantidade de faces quadrangulares, vezes 4, que é a quantidade de arestas de cada um, dividido por 2. Então, esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Nós teremos aqui, então, 64 igual a 24 mais 4x. Passando para cá, 40 igual a 4x, x igual a 10. Observe que no texto ele fala que vai ser inferior a 10. Mais uma vez errada, porque ela é igual a 10 e não inferior a 10. Tá bom? Próxima questão 47. Ele fala assim: uma pirâmide regular de base quadrada tem altura igual a 10, então altura igual a 10, e volume 30, então volume igual a 30 centímetros cúbicos. Constrói-se um cubo de aresta igual a aresta da base dessa pirâmide. Então, o volume do cubo é inferior a 30 centímetros cúbicos. Eita, e aí? Vamos lá. Bem,
Para eu descobrir o volume, para eu descobrir a área da base da minha pirâmide, eu tenho que volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso é o volume da minha pirâmide. Então, 30 é igual à área da base, que eu não sei quanto vale, mas eu sei que é L ao quadrado, porque é uma base quadrada. A altura é 10 dividido por 3. Então aqui, ó, 0 com 0. 3 vezes 3, 9. Então eu tenho que L ao quadrado é 9. Logo o meu lado vale 3. Opa, descobri que meu lado vale 3. Ele quer o volume do cubo. Volume do cubo é o lado ao cubo. Logo, 3 ao cubo dá 27. Então, sim, ela está certa. O meu volume é inferior a 30. Então, meu gabarito é certo. Belezinha? Próxima. A próxima é a 48. E ele fala o seguinte. Um tetraedro regular possui seu lado de tamanho X. Opa, tetraedro regular. Então, minha aresta, meu lado vale X. Então, a razão entre sua área total e a área lateral é igual a 3. Bem, a área total de um poliedro é 4. Uma área total de um tetraedro regular, né? Ele fala aqui, um tetraedro regular. Então, é 4, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já a área lateral é 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como ele fala? A razão entre a área total e a área lateral. Então vamos ver, né? A área total sobre a área lateral. O que vai acontecer aqui? Esse 4 corta com esse 4. Então eu tenho L ao quadrado raiz de 3 sobre 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Com isso eu corto raiz de 3 com raiz de 3, L ao quadrado com L ao quadrado. Então minha relação vai ficar 4/3, meu gabarito errado também. Tá bom? Let it go para a próxima. Questão 49. Questão 49 fala assim: para se preparar para uma competição, João passará até a seguinte rotina diária de treinos. No primeiro dia correrá 5 km e a partir do segundo 200 metros a mais do que correu no dia anterior. Assim, a distância total que João correu nos 10 primeiros dias de treino foi superior a 60 km. Isso daí ele vai obedecer uma progressão aritmética de razão 0,2, tendo em vista que 200 metros é 0,2 km. Então, meu primeiro cara é 5, minha razão é 0,2, eu tenho que descobrir meu A10 para poder achar a minha soma. Meu A10 é quem? É o A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Então, meu A10 vai ser 5 mais 9 vezes 0,2, que vai dar 6,8. Então, essa será o meu A10, tá bom? Logo, minha soma dos 10 primeiros termos vai ser 5 mais 6,8 vezes 10 dividido por 2. Ao simplificar 10 com 2 dá 5. 5 mais 6,8 vai dar 11,8. 11,8 vezes 5 vai dar 59. E ele disse que vai ser superior a 60, ou seja, mais uma vez está errado, porque ele deu apenas 59 quilômetros. Beleza, pessoal? Última questão 50. The last one. Questão 50. Ele fala o seguinte: uma casquinha de sorvete, aquela casquinha de sorvete que a gente pega na Mac, na Bob's e tudo mais,
tem a forma de um cone circular reto, cujas medidas internas são 12 centímetros de altura. Então, altura igual a 12. E 6 de diâmetro. Então, diâmetro é 6. Logo, meu raio vale 3. O volume do sorvete que enche completamente essa casquinha é igual a 108 pi centímetros cúbicos. Vamos ver. Volume de um cone é πr ao quadrado h sobre 3. Então vai ficar π vezes 12 vezes 3 ao quadrado sobre 3. Logo, 12 dividido por 3 dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9 vezes π vai dar exatamente 36 pi centímetros cúbicos. Mais uma vez, gabarito errado. Ok, pessoal? Então essa foi a resolução das questões da nossa PEMAL, do nosso segundo grande simulado da PEMAL. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham dúvidas e qualquer coisa pode procurar aqui e outra. Você quer ser aprovado? Vem aqui para o IPM que a aprovação é garantida. Chega!